caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Inicia agora, aqui pela Rádio Repórter, o programa Sindicato Itinerante. Notícias, entrevistas e informações de interesse dos servidores públicos municipais. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é sobre ter o melhor presidente pra esse lugar. É sobre encontrar um político honesto que eu possa votar. É sobre eleger alguém que se preocupe com nossa nação. É sobre ter leis que não escravizem o cidadão. É pintar a bandeira na cara, ir pra rua e poder ter orgulho do nosso país. Lutar pelos nossos direitos, pra depois poder bater no peito e dizer eu também fiz. Não é sobre como ver o que acontece e não fazer nada. Não é achar graça da própria desgraça e dar risada. É sobre cobrar de quem está eleito a nos representar. Estar sempre atento e nunca deixar de fiscalizar. Segura a tua bandeira, vem pra rua, vamos gritar forte, fazer-nos ouvir. Eu conto contigo, parceiro, porque juntos podemos mudar esse nosso país. Segura a tua bandeira, vem pra rua, vamos gritar forte, poder-nos ouvir. Eu conto contigo, parceiro, porque juntos podemos mudar esse nosso país. Se você acredita que é possível ter um país melhorado, que pra isso é preciso mudar o Congresso, também o Senado, trocar vereadores, ter governadores que nos representem, trocar os ministros que são marionetes desse presidente. Boa tarde ouvintes, boa tarde nossos queridos sócios, servidores públicos municipais. Sindicato Itinerante chega até seus lares. Hoje estamos em festa. Hoje o sindicato está se preparando para receber nossas crianças para o Natal da Criança SSPMI. Quem ainda não se inscreveu, ainda temos algumas fichas disponíveis. Por favor, tragam as suas crianças para brincarem no sindicato hoje à tarde. Quero aproveitar e dar as boas-vindas aos nossos convidados, né? Ronei, hoje estão presentes o pessoal da OAB, o Lite, nosso representante da CGTB, o Ronei também representa agora a nossa central. Muito obrigada por vocês estarem presentes, tá? Daí nós estamos aqui com o auxiliar, Conselho Regional de Administração, Denise Roque Rodrigues e Luana Borsati da OAB. Isso. Sejam bem-vindos ao nosso programa, tá? Eu quero hoje, como de praxe, sempre inicio o nosso programa com uma bela mensagem e quero que vocês prestem atenção. Ela se refere a hoje, o nosso Natal. Natal se aproxima. Natal se aproxima, é tempo de amor. Renasce a esperança de um mundo melhor. Palavras e gestos promovem a paz que vem do Deus vivo e na terra se faz. Verdade na terra e ressurgir, a paz e a justiça as mãos vão unir. Enfim o Senhor nos dará salvação. Seremos um povo amigo e irmão.
Os pobres que vivem sem pão e sem luz, cansados da vida e do peso da cruz, precisam de nós para erguer-se do chão. Natal é a festa da libertação. A paz se promove com luta e vigor, não pode ser fruto do medo e temor. A paz é progresso do homem total, firmado no Cristo, seu grande ideal. Paz para todos os homens que lutam de boa vontade. Muito boa tarde aos colegas, muito boa tarde aos amigos, pessoal da direção do sindicato que continuou lá na sede, preparando com muito carinho o Natal da Criança do Associado, que daqui a pouco nós estaremos recebendo os nossos sócios, os seus filhos, os seus familiares, com muita alegria. Daqui a pouco estamos indo para lá também, ajudar. Estamos a semana toda envolvida com isso, ontem mais intensamente, mas acredito que o pessoal vai gostar. Bastante surpresas, vai estar bem legal, bem interessante. De imediato, recebeu o pessoal aqui, então, que é da OAB e do CRA e que estão representando, então, o Observatório Social, né, e que vieram contar para nós um pouquinho mais o que é esse Observatório Social, qual a finalidade e como é que vai ser implementado. Boa tarde, Benício, tudo bem com você? Boa tarde a todos os ouvintes, em especial a todos os participantes do sindicato. É uma satisfação fazer parte do programa, do Sindicato Itinerante. E como já anunciado, como já dito, a gente vem com uma função bastante nobre hoje, porque a gente vem falar um pouco sobre o Observatório Social brasileiro, em especial o Observatório Social aqui para o município de Juí. Nós, enquanto instituições que representam as diferentes profissões, conversamos já há um período de tempo no município de Juí, OAB, seccional Ijuí, Conselho Regional de Administração, seccional Ijuí também, Conselho Regional de Contabilidade, também a Faculdade América Latina. Conversamos desde o ano de 2016 final do ano de 2016, sobre a implantação de um observatório social aqui no município de Juí. E fazendo um trabalho de divulgação da proposta do observatório para diferentes instituições do município, nós chegamos a um momento então que nos observamos mais próximos de realmente ter o observatório de maneira organizada aqui no município de Juí. Em especial agora, então, com o apoio do sindicato, que nos últimos dias aí, de forma muito gratificante, vamos dizer assim, nos deu retorno positivo quanto ao apoio dessa instituição que certamente vai contribuir muito para a comunidade de Ijuí, em especial no que diz respeito à otimização dos recursos públicos, ou da bem aplicação dos recursos públicos. Então vou dar a oportunidade para a Luana para que ela explique um pouco mais para o ouvinte como que os observatórios sociais estão organizados no Brasil, em especial no estado do Rio Grande do Sul. A gente já tem aí em torno de 10 observatórios sociais em funcionamento, e o município de Juí nós entendemos que não pode ficar de fora. Então, por isso a nossa mobilização e o nosso avizinhamento aí com o sindicato, com a proposta do sindicato, porque entendemos que temos objetivos em comum. Luana. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Nelise, Ronei, Lite. A gente agradece imensamente a recepção de vocês e o acolhimento dessa nossa proposta, que na verdade surgiu de um momento bem ímpar e informal, de uma conversa que eu tive com o Ronei durante uma viagem para o Fórum Estadual dos Corédios, né? E na verdade, assim, a proposta do observatório, ela se constituiu na forma desse nosso pequeno grupo pré-constituinte pró-observatório, que na verdade é uma ONG social, é uma franquia que tem um objetivo de fortalecer a cidadania fiscal em prol de uma gestão de gastos públicos transparente e eficaz. O Observatório Social ele surgiu em 2006 no Paraná, em Maringá, e em 2008 ele tomou corpo em todo o Brasil. Hoje são 19 estados e mais de 100 observatórios sociais organizados. Aqui no Rio Grande do Sul, de fato, são cerca de 10 observatórios. Nós temos o mais próximo, é Santa Rosa, Cruz Alta tem observatório, Santa Maria também tem uma estrutura boa.
E a gente está nesse trabalho aqui buscando o apoio das entidades e dizendo do que é o trabalho do observatório, porque a gente está num momento que a corrupção no país todo, né, toma conta não só dos políticos, da classe política, mas também de muitas instituições, né, que acabam indo nessa onda por conveniências, interesses e porque talvez não lhes falte um pouco de estrutura e de conhecimento para que façam a coisa funcionar de um modo legal. Como tem sido assim uma das grandes pautas desse grupo que administra o Sindicato dos Municipais, a questão da transparência, quando a Luana me colocou informalmente que ela estava nessa comissão pré-constituinte do observatório, eu trouxe para a presidente Annelise, na sequência para a direção, né, e a gente marcou então uma reunião de diretoria e convidamos os representantes para estarem lá explicando um pouquinho melhor como funciona. A Luana foi uma das que esteve lá, né? Então eu queria assim, vamos trazer aqui para Ijuí. O que o observatório vai fazer? Qual é o retorno que vai trazer para a comunidade? Qual é que é a perspectiva? O que melhora com a vinda de um observatório social? Vamos assim rapidamente dar uma... O Observatório Social ele tem esse foco na cidadania fiscal e justamente nesse aspecto ele vai observar as contas públicas. É uma espécie de consultoria preventiva que o Observatório pratica, né? Ou seja, os gastos públicos no que se refere a licitações, contratos, recursos públicos, o processo, a produção legislativa em relação ao executivo legislativo, no judiciário em relação aos processos contra gestores e órgãos públicos do município, ele tem também essa observância, né? A parte disso tem uma preocupação em realizar palestras para a comunidade, ele tem foco no fortalecimento dos conselhos municipais também, de trazer conhecimento, de trazer informação para os conselhos municipais e fazer com que eles efetivamente sejam conselhos que possam fiscalizar e que possam contribuir com o todo da comunidade. A parte disso também, eles tem o programa de fazer a transparência dessas observações que são feitas, esses relatórios para a comunidade, né, de prestação de contas, e ele realmente tem essa função de promover a cidadania fiscal. Basicamente é essa a ideia, de fortalecer uma cultura de cidadania fiscal para que todo cidadão possa realmente se sentir parte e responsável pela fiscalização do gasto público. Fiscalizar, ensinar, trazer esse conhecimento para a comunidade de como que a comunidade pode ela mesma observar algumas coisas em relação às licitações, os processos de compra e tudo mais no poder público de uma maneira geral, né? E trazer esse relatório, essa informação depois do que foi o andamento do trabalho do observatório. Então é uma atividade muito bacana que vem a caminhar nesse sentido de transparência. E aí nessa reunião, Annelise, a diretoria tomou uma decisão, né? Tu também tem uma novidade aqui para contar para os nossos sócios nesse sentido? Com muita honra hoje que ao vivo, né? Então nós entregamos para os dois representantes então desse observatório uma salinha como doação para que vocês possam iniciar os vossos trabalhos e também em parceria conosco, para que a gente também consiga, como sindicato, a gente às vezes denuncia, mas a gente não tem nada assim de concreto na mão, né, Lite? Vocês também, é muito relativo o que a gente ouve pela mídia, mas quando se tem um observatório na cidade, para nós assim significa uma coisa muito importante, porque a gente vai ter, a população vai ter onde chegar e perguntar para vocês como se faz, ou no que a população pode ajudar vocês, né? Então é hoje que a gente entrega assim com muita honra o contrato de termo de doação da salinha. Só correção, concessão, é uma cedência da salinha. Cedência da salinha. E a doação de um computador, né? Um computador para que vocês possam então iniciar os vossos trabalhos lá nas dependências do sindicato, então, e começar os trabalhos de vocês, né? A gente agradece imensamente essa parceria que
se firma agora nesse momento aqui com o sindicato, né? A gente ainda está num processo, como o Benício ressaltou, pré-constituinte, né, em que a gente tenha alguns passos ainda a se seguirem até a formalização efetiva e constituição do observatório, né? Mas saber que a gente já tem um local onde ele possa vir a funcionar com uma estrutura mínima necessária, para a gente, assim, é uma grande alegria, né, de poder receber e de poder vir a compartilhar isso com a comunidade, né. As nossas entidades, elas estão se organizando para que, tão logo quanto possível, possamos fazer a nossa reunião de sensibilização geral com a comunidade e realmente fazer o ato constitutivo do Observatório Social, para daí sim que a gente possa vir a trabalhar efetivamente. Isso, tu falou em entidades, né? Hoje vocês estão em 2 aqui representando. Benício, quais as entidades que hoje já fecharam com o Observatório e já estão apoiando o Observatório de alguma forma hoje? Então, Ronei, acredito que o sindicato seja hoje o nosso principal parceiro, não é, Luana? Exatamente. Como eu já disse, a nossa comissão pré-constituinte é formada pelo Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Contabilidade, que inclusive foi o conselho que iniciou o processo, né? O presidente do conselho, o vice-presidente estiveram aqui em junho de 2016 e nos convocaram para iniciar esse processo pré-constituinte do Observatório. Além disso, ainda a OAB, né, principalmente a Luana, né, acho que é a pessoa mais empenhada hoje nos trabalhos e, como a gente já disse, a Faculdade América Latina. Nós já visitamos, o Ronei e demais colegas, várias instituições do município de Juí, empresas, né, até instituições financeiras, buscando esse apoio. Não tivemos ainda nenhum apoio significativo nesse sentido. Então, o destaque, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento em nome da comissão pré-constituinte é ao sindicato, que então é a primeira instituição organizada e que formaliza esse apoio. Isso é motivo de satisfação e de felicidade para nós, porque enquanto comissão a gente começa a ver então de fato o observatório se formando, né? A gente precisa manter uma estrutura de funcionamento, uma infraestrutura física, uma infraestrutura de funcionamento, para que o observatório então atenda os seus objetivos. O observatório, eu gostaria de fazer alguns destaques no sentido de que o observatório ele é totalmente apartidário, então ele não tem nenhuma vinculação com qualquer partido político, né? Essa inclusive é uma exigência, uma observância do Observatório Social Brasileiro. Nós temos várias recomendações, como a Luana referiu, talvez nem todos compreendam, mas o Observatório ele tem uma estrutura semelhante a uma estrutura de franquia, então tem uma série de pré-requisitos que precisam ser atendidos para que o Observatório de fato tenha o seu funcionamento, inclusive do ponto de vista do treinamento, né, do desenvolvimento das pessoas que vão se envolver no observatório, seja enquanto funcionários, empregados, seja enquanto voluntários, conselheiros. Nós, nesse momento, fazemos um trabalho totalmente voluntário, o nosso trabalho é voluntário, e, essencialmente, também entendemos que muitas questões do ponto de vista da aplicação dos recursos públicos, elas nem sempre se dão por má fé. Nós já temos uma espécie de preconceito na nossa cabeça que as pessoas são corruptas por desejo, ou quem está então fazendo a gestão pública. Mas nós acreditamos também que muitos dos equívocos cometidos no momento da aplicação do recurso público se dão por desconhecimento. Por desconhecimento do ponto de vista técnico, por desconhecimento do ponto de vista legal, inclusive, não é, Luana? Então, o nosso objetivo, enquanto observatório, é também implantar uma instituição que possa melhor orientar o gestor público ou a gestão pública de maneira geral. Entendemos? É uma consultoria, como a gente já falou em algum momento, é uma consultoria gratuita, e para isso é muito importante o engajamento das instituições da sociedade civil e a sociedade de maneira geral. Então, eu sei que eu estou sendo até um pouco duro, assim, eu estou fazendo uma autocrítica. A gente se dá muito o direito de ficar na nossa poltrona de forma confortável, olhando a televisão e fazendo críticas. Então, a proposta do observatório é o envolvimento do cidadão, da sociedade civil organizada, olhando mais para a performance, para o desempenho dos governos, e com isso a gente tendo essa nossa carga tributária, que não é pequena, essa quantidade de dinheiro que não é pequena, sendo aplicada da melhor maneira possível, e dessa forma, então,
otimizando os recursos públicos no sentido de garantir o desenvolvimento para a comunidade, a saúde, a segurança e assim por diante, a educação e todos os temas aqui que certamente ninguém discorda de mim da importância e da relevância que eles têm para o desenvolvimento de uma comunidade. Que legal, que bacana. O SSPMI não para. Desculpa que eu acho que eu me empolguei um pouco aqui. O SSPMI não para e talvez uma das marcas que o nosso sindicato vai deixar, que o nosso grupo vai deixar na história de Juí, inclusive, como colaboração não só para toda a categoria dos trabalhadores municipais, que é muito importante ter quem fiscalize também os recursos públicos municipais, e o Observatório vai fazer isso também, não só os municipais, mas também os municipais. Só os municipais? Ela está me corrigindo aqui. O limite é municipal. O limite é municipal, ok? Mas também para toda a comunidade juiense. A Luana quer dar uma palavrinha final? Ressaltar que essa questão do gasto público com os recursos municipais, ele também atinge a questão das entidades que recebem esses recursos municipais, né, nesse quantitativo, e dizer que o Observatório ele potencialmente vai vir num momento bastante crítico da gestão pública como um todo, porque a gente está com a tramitação de uma PL no Congresso que vai alterar a lei das licitações, que é a PL 6814 de 2017, ela vai revogar alguma parte vai revogar a parte da legislação dos pregões, vai alterar a 8666 e vai fazer essa tentativa de congregar todas as legislações afetas ao gasto público numa só. Então é um momento assim, que a gente vai ter o gestor, os servidores, quem efetivamente trabalha na questão do gasto, vai ter que ter um olhar muito apurado, né? Para que os vícios, aqueles que todo mundo em algum momento tem, todo profissional tem, né, não se perpetuem de um modo a se incorrer em alguma ilicitude. Legal, bacana. Enquanto a gente assina aqui ao vivo o contrato tanto da concessão da salinha quanto o contrato aí o termo de doação do computador, o computador usado que a gente está então doando para que vocês possam começar os trabalhos, eu vou chamar o bloco musical. Mas queria dedicar essa música, não sei se em Juí tem, cada um vai saber julgar, mas nas prefeituras desse Brasil afora com certeza tem muito turista, né? Tem muito turista que adentra as prefeituras desse Brasil afora, e essa música, Secretário de Obras, ela é uma música assim, que eu vou dizer assim, em homenagem especial para os turistas das prefeituras desse Brasil afora. Marionetes desse presidente, ganância de tantas empresas. Mas e daí, Baitaca, velho? Como é que tem passado, índio? Mal uma barbaridade, parceiro velho. Mas é por quê? Cantar não tá dando quase nada mais. Mas e o que tem feito? Peguei um cargo público agora. Tô de secretário de obra. Vou contar pra vocês o que eu tô fazendo agora. Pra quem não sabe, pensa que isso é brinquedo. Levanto de manhã cedo, madrugada meia escura. E pro serviço eu já ando tudo estropiado. E é um compromisso danado que eu tenho na prefeitura. Clareia o dia, corro pra tudo que é lado, pra dar conta do recado e o povão não reclamar. Meto de a pá, tapo o buraco à vontade, e as ruas da minha cidade não dá mais pra caminhar. Meto de a pá, tapo o buraco à vontade, e as ruas da minha cidade não dá mais pra caminhar. Tapo o buraco de noite, tapo de dia, até domingo e feriado tapo o buraco em quantia. Vivo folgado e ganho dinheiro de sobra, eu estou enchendo a carteira de secretário de obra. Seu secretário, eu sofro barbaridade pelas ruas da cidade, tapo buraco e valeta. Instalo água pro povão não se queixar, e por tudo quanto é lugar tô botando manga preta. De manhã cedo, bem antes que o sol esquenta, dou de mão na ferramenta e a trabalhar eu me atraco. Faço o serviço que o prefeito se emociona, e por tudo quanto é zona eu vivo tapando buraco. Faço o serviço que o prefeito se emociona, e por tudo quanto é zona eu vivo tapando buraco. Na zona sul, na zona norte da cidade, na urbana e na rural eu tapo buraco à vontade.
Vivo folgado e ganho dinheiro de sobra. Estou enchendo a carteira de secretário de obra. Lá no meu bairro uma mulher desquitada, num jeito tão delicado, chegou e me falou assim: lá na minha frente tá tudo virado em caco, postei um baita buraco, quero que tape pra mim. Me fui pra lá dar uma mão pra vivente, não é que dá um acidente que eu quase que me arrebento. Me descuidei quando cheguei na beirada, dei uma resbalada e me fui inteiro pra dentro. Me descuidei quando cheguei na beirada, dei uma resbalada e me fui inteiro pra dentro. Um buracão que nem esse eu nunca vi, tomara que ninguém caia dentro desse que eu caí. Falei pra ela, isso não é brincadeira, buraco desse tamanho só derrete escavadeira. Agora sim as coisas melhoraram 100%. Meu travesseiro é feito de dinheiro, a minha cor charreia emendada só de nota decente. Tá rolando uma bonita mensagem nas redes sociais e não é de autoria minha, mas uma colega postou e está repassando por aí e eu resolvi ler para os colegas. Achei bem interessante para a comunidade em geral. Sou servidor público concursado. Ninguém me deu esta vaga. Fui eleito? Não fui eleito nem indicado por alguém. Trabalho com dedicação. Minha estabilidade não é um privilégio. Ela tem previsão legal. À vista e visa a proteção do servidor público concursado, para que possa atuar com independência, boa técnica, competência e seguindo os princípios morais, éticos, legais, sem o risco de ser prejudicado por interesses espúrios ou assédio moral. Não tenho direito ao FGTS. É um direito e não um privilégio. O concurso público é para todos, basta ser aprovado. É injusto, é covarde ver campanhas na mídia desmoralizando os servidores públicos estáveis ou não. Se o governo está em crise, a culpa não é de quem estudou e passou num concurso público. Não sonego meus impostos, ele vem retido na fonte. E todos os anos faço minha declaração de renda e pago o leão. Ao contrário de muitos que burlam o sistema, além de investirem, de receberem incentivos fiscais. A crise nas finanças públicas, se é que existe, é resultado de corrupção, renúncias fiscais, inadimplência dos grandes devedores, uso indevido da finalidade e má administração dos recursos públicos. Não se deixe enganar, a crise econômica e política, a falta de acesso à saúde, o ensino e a segurança e aos demais serviços da parte da população pública não é culpa dos servidores públicos. E o pior, grandes empresas, bancos, sonegam impostos e têm suas dívidas perdoadas. Colega servidor, ativo ou inativo, copie, divulgue essa mensagem. Pessoal, me chamou muito a atenção essa mensagem, por isso que eu resolvi ler para vocês. Fala um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje. Na sequência, a nossa assessora jurídica deixou também uma mensagem para nós, um texto legal, e eu vou chamar então a dica jurídica dessa semana com a doutora Vânia de Moraes. Vamos escutar. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Annelise, boa tarde Ronei. Agradeço por mais essa oportunidade de estar participando junto ao programa e poder dividir mais um conhecimento jurídico com vocês. O tema jurídico de hoje é a estabilidade no serviço público. A estabilidade é um direito dos servidores garantido na Constituição de 1988, cujo objetivo é evitar que os servidores sejam demitidos sempre que um novo governante seja eleito. É proteger os servidores de represálias em casos que afetem interesses particulares. E garantir também que a máquina estatal funcione de maneira constante, uma vez que o interesse maior é o interesse público. Como dito, é direito constitucional previsto no artigo 41 da Constituição Federal, que diz:
São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O parágrafo 1º do mesmo artigo diz que o servidor público estável só perderá o cargo, inciso 1º, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, inciso 2º, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, inciso 3º, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Da leitura desse artigo, podemos concluir que o servidor estatutário não pode ser demitido, salvo se incorrer em algum ato que atente contra o ente federado, o serviço público e a coletividade. E esse ato deve ser apurado através do processo administrativo disciplinar, podendo o ato ser punido com advertência, multa, suspensão ou demissão. No decorrer de todo o processo administrativo disciplinar, o servidor tem o direito de acompanhar e o direito de se defender de todas as acusações. Se deve ter consciência que a estabilidade é um direito garantido somente após 3 anos, ou seja, após o estágio probatório. Quanto ao servidor seletista que detém emprego público, essa regra não se aplica, salvo aqueles que foram contratados antes da emenda constitucional de 19 de 1998, uma vez que, com o advento dessa emenda constitucional, o artigo 41 da Constituição Federal passou a vigorar com redação que deixou explícito quando diz que a estabilidade é aplicada para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, e não se estende, portanto, ao emprego público. Antes da emenda constitucional, a redação do artigo 41 era a seguinte: são estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. As palavras servidores nomeados deixavam incluir na estabilidade tanto servidores de cargo público quanto os de emprego público. Portanto, todos os servidores que são detentores de cargo público, quanto aqueles que são detentores de emprego público, neste caso, contratados antes da emenda constitucional 19 de 1998, após 3 anos de efetivo exercício, lhes é garantido constitucionalmente a estabilidade. Um bom sábado a todos. O melhor presidente para esse lugar é sobre encontrar um político honesto que eu possa votar. Bom, estamos aqui também no nosso programa Sindicato Itinerante com um grande parceiro nosso, Liti Damer. Prazer estar aqui contigo hoje. Converse um pouco conosco, como é que está toda essa conjuntura do Brasil hoje. Faz pouco que vocês estavam novamente com uma grande mobilização. A gente percebeu ao longo de toda essa trama da reforma previdenciária que também outros sindicatos de transportadores se aliaram à nossa luta, não é só nossa. Então a gente percebeu que a coisa, quando começa a mexer com os transportadores, assusta um pouco os homens, né? Então, gostaria que nós conversássemos um pouquinho também sobre a CGTB, como é que vocês chegaram a ter parceria com a CGTB, porque a nossa, a gente já falou aqui que a luta que nos fez com que a gente... a luta justa, a luta digna por direitos, foi com que a gente abraçasse a causa com a CGTB. Bom, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes, em especiais aos associados sindicatos, aos servidores públicos municipais. Dizer que é uma honra muito grande ter o sindicato como parceiro da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Essa proximidade que você relatou, que se deu através exatamente da luta, através daquilo que o sindicato procurava, uma central que viesse a atender na luta, que fosse para a rua, que fosse botar a cara, a
etapa que fosse defender não só os servidores municipais, mas fosse defender a categoria geral dos trabalhadores do Brasil. E nesse sentido, e começo pela central, para chegar depois no município, é que essa luta, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, faz há 32 anos. O ano que vem, a CGTB completa 32 anos de existência. Fundada em 1986, dissidente, inclusive, da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, um movimento onde não chegou a concatenar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, como se deu, a CGTB, por caminhos diversos, no Congresso de Praia Grande, no ano de 1986, realizou a sua convenção, realizou o seu plenário com mais de 5.000 trabalhadores e fundou a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Então foram as duas primeiras centrais, a CUT de 82 e a CGTB depois em 86. De lá para cá, muitos caminhos se tornaram conjuntos, muitos caminhos se tornaram divergentes. Eu mesmo fiz parte da Central Única dos Trabalhadores por um longo período, fiz parte também do Partido dos Trabalhadores, que também comandava a Central e comanda até hoje a Central, mas em virtude dos caminhos que se tornaram aí ao longo do tempo, optamos por uma proximidade com a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil a partir do ano de 1992, inclusive, com o movimento dos caminhoneiros, onde o movimento dos caminhoneiros fez uma aproximação muito grande, principalmente com o presidente que até hoje, o Biraci Dantas de Oliveira, que é um companheiro metalúrgico de São Paulo, há mais de 40 anos no movimento sindical, uma liderança muito forte, muito importante para todo o segmento dos trabalhadores brasileiros. E esse movimento nos trouxe para estar o movimento dos caminhoneiros e o sindicato do Brasil, que envolve caminhões, próximo da CGTB. E ao longo do tempo foi se desenvolvendo esse trabalho no Estado e agora mais proximamente aqui no município, com a chegada do sindicato, que muito nos orgulha de estar fazendo as fileiras nesse trabalho. Com relação ao movimento que você dizia que a gente tentou capitanear na semana retrasada, né? Mais precisamente no dia 8 de dezembro, foi um movimento que não teve adesão. Infelizmente, não tem como a gente querer dizer que foi um movimento forte, porque não conseguimos. Talvez por essa apatia que tenha não só nos caminhoneiros, mas que está ocorrendo em toda a sociedade. E principalmente chamo não para a comunidade comum, o trabalhador comum, mas para as lideranças. São as lideranças que teriam que estar à frente desse processo e que não estão, que se acuam, que não rebatem, que não vêm para a luta, que não vêm para a praça, que não vêm para o sindicato, que não vêm para estimular a sua categoria. Somos nós, lideranças, que temos esse papel para fazer. E quando nós não o fizemos, a nossa base não responde. Ou quando vai responder pela troca do mandatário. Vai substituir aquele que não tem o comando. E nós temos isso aqui em Ijuí, nós temos isso no Estado e nós temos isso no país. Porque quando, em 30 de junho do ano passado, as centrais sindicais, algumas delas, retiraram o manifesto que estava proposto para 30 de junho, revertendo e negociando com o governo Temer algumas possibilidades futuras de contribuição sindical, venderam os direitos dos trabalhadores conquistados há 30 anos por algumas benesses que não vão se colocar. A CGTB não participou desse projeto. Continuou firme, continuou dura, dizendo da necessidade da organização dos trabalhadores. Então, isto aconteceu e nós tivemos, em 30 de junho, os nossos companheiros aqui dos movimentos sindicais, só
só nós, sem a base. Os companheiros estavam numa tímida manifestação na praça, uma vergonhosa manifestação na praça, por conta desse acordo colocado lá em cima e que desceu do país para o estado e para o município. Então, tenhamos consciência de colocar na nossa culpa, na nossa organização, esse momento de falha, e não transferir para a população que continua acomodada, porque se nós estamos acomodados, a população vai continuar acomodada. E nesse sentido é que nós chamamos também essa greve, essa parada dos caminhoneiros, e que nós só tivemos a parada da Petrobras e da Raizen, e não conseguimos efetuar uma parada na estrada que era extremamente necessária. Agora, Lite, toca num assunto muito importante, e a Anne já falava um pouquinho sobre isso. Na minha concepção, na hora que eu fui dar meu voto enquanto dirigente sindical, tanto na reunião de diretoria, que foi unânime, quanto na Assembleia Geral, que definiu pelo SSPMI filiar a CGTB. Meu voto ele foi embasado no seguinte: percebi duas características na CGTB. Embora a gente ainda está se conhecendo, né? A primeira característica que eu percebi é conteúdo. Quando vocês, os representantes da CGTB falam, eles demonstram conteúdo, eles sabem do que estão falando. Juro, dívida pública, a realidade, a conjuntura, as lutas, os fatos históricos, né? Então isso eu percebi tanto no Éder, né, que veio nos visitar várias vezes, você também, a gente percebe isso, e tantos outros. E a segunda característica, a luta. Quer dizer, a coragem para lutar. Não negociar, não se acovardar, sentar sim para tentar discutir, mas a pauta do trabalhador, não um benefício próprio. Se deu certo, beleza, e se não deu, vamos para a luta. E aí, nesse sentido, Lite, nós temos, trazendo já para o nosso município, também um pouquinho para o nosso umbigo aqui dos trabalhadores do município, né? E tu esteves junto conosco na última reunião com o prefeito Valdir, com o secretário da administração, com o secretário de Fazenda, e nós temos então no dia 18, segunda-feira próxima, uma Assembleia Geral para debater o reajuste. Nós demos prazo até sexta-feira para o Poder Executivo nos enviar uma proposta de reajuste para 2018. O que não aconteceu, mas ainda poderá acontecer na segunda-feira, porque até onde se vai as conversas de bastidores, a gente está sabendo que eles estão sentando para formular alguma coisa. Não sei o que vem, mas eles ainda têm segunda para fazer. A proposta poderá ser boa, poderá não ser. A gente pode ir para a negociação, ou pode ser uma proposta absurda, tipo, vamos dar só o NPC. Que é uma proposta que de antemão a direção do sindicato fechou questão de não aceitar. Se for só NPC, nós provavelmente, de nossa parte, não vamos aceitar. Claro que a decisão final cabe para a Assembleia, mas o nosso encaminhamento, a nossa sugestão é de não aceitar só NPC, porque é um absurdo, 2%. Quanto aumentou a gasolina, quanto aumentou o gás, quanto aumentou tudo para falar em NPC de 2%. Da nossa parte não tem conversa, só se a Assembleia resolver aceitar. Pergunto, a CGTB, então, central, que nós hoje estamos filiados, né? Ela é parceira para essa luta. Se a gente tiver que ocupar a praça em época natalina, e se a gente tiver que ocupar a praça em janeiro, se a gente tiver que fazer outras ações de luta, a gente pode contar com a CGTB? De que forma? Bem, primeiro, né, Ronei, dizer de que acompanhei, como você relatou, o excelente trabalho em defesa dos trabalhadores que o sindicato oportunizou nessa reunião. Não só com argumentos no momento da discussão, como inúmeros protocolos que ao longo desse ano vocês colocaram na mesa do prefeito e do secretário de administração, principalmente do secretário de administração, que não respondeu, que não deu sequer atenção àquilo que foi protocolado em janeiro, fevereiro, março, junho, inclusive achando que era demasiado o papel que bem foi feito pela direção do sindicato. Então, primeiro, parabéns por colocar essa questão de ordem específica e dizendo, bom, está aqui, é oficial, responda, que é um dever, como está aqui, como vocês estão colocando agora, a questão da transparência. E sempre a prefeitura, o prefeito fala na questão de transparência. Então, por que não tem relação aos servidores com essa mesma transparência e colocando em dados específicos que tem? Primeiro isso. Segundo, essa questão da prefeitura fazer o terrorismo
É o terrorismo que faz o governo federal, é o terrorismo que faz o governo Sartori e é o terrorismo econômico que chega na prefeitura, dizendo, olha, a situação é terrível, não estamos mais conseguindo administrar. Quer dizer, a prefeitura se coloca, na palavra do prefeito, imobilizada. Não existe ação nenhuma por conta de uma situação econômica de paralisia. E realmente, a gente assiste essa paralisia em todas as questões da prefeitura, seja em uma questão da administrativa, seja uma questão de investimento, quer dizer, está realmente paralisada. Mas isso não serve, porque para um administrador de folha, simplesmente, muito cabe aqui ao secretário de Finanças do município, que é o Irani Basso. Então, passe o tributo para o Irani, que ele vai administrar e muito bem, se é para administrar folha. Tem os cálculos, tem os números, mas nós sabemos que não é só isso. A prefeitura tem condições, sim, de repor e dar o aumento significativo para os servidores que muito prestam seus trabalhos durante todo o tempo. Então, essa questão de dizer que o município está em dificuldades não é oriunda, está aí os números também que nós vamos levantar, como está aí o portal para fazer esse contraponto com o que disse, inclusive, o secretário Irani. Vamos fazer esse levantamento para que esse mínimo não seja colocado como está, que seja impeditivo de dar o aumento ao servidor. Isso tudo são contra-argumentos para que realmente se consiga colocar. E quanto à CGTB, não resta dúvida nenhuma que ela estará no primeiro chamado, no primeiro momento, junto, dando o suporte, dando o apoio para a luta merecida dos trabalhadores municipais. Agora é uma coisa interessante, né, Leite, como tu fala, a prefeitura imobilizada, e a gente vê gestores falando em arrumar empréstimo bancário para investir. Peraí, mas você não está tendo dinheiro nem para pagar o que deve, que é as perdas salariais dos anos anteriores. Você não está tendo dinheiro para dar uma proposta de fundamento para os servidores. Você está falando que talvez tenha caixa para pagar o 1/3 constitucional antes do trabalhador sair de férias. Talvez é assim, Ronei, sai de férias, quando tu voltar, tu recebe 1/3. Quer arrumar empréstimo bancário de que jeito? Quer endividar mais a prefeitura para quê? Nem para dar garantia, né? Não tem nem como garantir. Mas eu não acredito. Essa situação aí não é a situação real do município. Não acredito que seja isso. Porque se estamos fazendo isso, é um pano de fundo de terror. E não acredito que isso seja nem bom para a economia, não seja bom para o município, não seja bom para o ânimo que se cria, que tem aí. Dificuldades existem, sim. Todos nós sabemos que tem dificuldade, mas ela é administrável e não é aí que vai tirar, por exemplo, de questões que não estão ligadas à economia, Ronei, e que foi muito bem colocada lá, que é a questão, por exemplo, de um aumento do servidor que é da paternidade, né? Essa paternidade para 20 dias? Que tem aumentado. Falta financeira? Isso não vai ocasionar. Quer dizer, não existe um levantamento, por exemplo, da Secretaria de Administração de quantos são. Quer dizer, isso é trabalho. Isso é trabalho, é levantamento, isso quer dizer, nem isso foi feito ao longo do tempo que tem colocado. Então, existem cláusulas que tem que separar, que são as econômicas, do que são as cláusulas sociais possíveis de ter avanço. E cito uma agora, de tantas outras que você colocaram. Então, a econômica é necessário sim, vai ter que se levantar, mas as demais que são cláusulas sociais tem como atender e é perfeitamente factível que o governo faça um estudo e decline para isso. E aí vai renovar isso e vai estar na mesa, né, Ronei? Essa semana a gente viu no Jornal da Manhã, e como os servidores gostam de ler o Jornal da Manhã, a prefeitura muitas vezes se contradiz, né? A gente, quando vai para a rádio, diz que não tem, que não sabe como vai cumprir com a folha de dezembro, quando no Jornal da Manhã diz PIB de Juiz segue como maior da região. Então, algo não confere. Ou estão mentindo para nós, ou estão mentindo para a população. Uma questão interessante, eu gosto de puxar a comissão paritária porque ela é um sonho antigo. Houveram reuniões no DEMEI para a reforma do nosso plano de carreira. De lá surgiu, só eu comecei em 2013 essa caminhada no sindicato, perdi a conta de quantas noites meus filhos ficaram em casa e eu fui para intermináveis reuniões, estudando, planejando, reunido com as categorias de base, reunido com a direção do sindicato, reunido quinzenalmente com o antigo secretário da administração da outra gestão, né? E aí no reajuste de 2017, o último que passou, a promessa escrita pelo senhor prefeito municipal era:
reativar a comissão paritária com reuniões quinzenais com o prefeito para avaliação dos trabalhos. Ainda que o prefeito municipal, com 2.000 trabalhadores à sua disposição, mais 100 e poucos CCs, mais os secretários da administração e demais pastas da gestão, não tivesse condições de juntar 3 pessoas para sentar com 3 pessoas do sindicato e discutir nosso plano de carreira, que eu acho isso um absurdo, mas diz que não tinha. Ele ainda podia ter se reunido quinzenalmente com nós e discutido ele mesmo essas pautas. Mas e daí? São coisas que segunda-feira nós vamos ter resposta final. Eu, de minha parte, estou esperando e já de antemão, tu como vice-presidente da CGTB Nacional, eu já estou pedindo o amparo e o apoio, porque eu acho que a luta vai ser grande. Eu acredito que venha, né, Ronei? Ainda temos tempo, né? E também fazer daí, enquanto intermediador desta luta, né, com a Central, estando representando a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, mas como cidadão de Ijuí, que sou também, né, fazer esse apelo, fazer esse clamor à administração pública, que faça a sua lógica, reveja a sua lógica e traga uma proposta para que o servidor não seja obrigado a ter uma atitude mais drástica, uma atitude mais fervorosa, né, para que o município não perca, e daí falo como cidadão, que não gostaria de que serviços fossem interrompidos, né, por conta de uma necessidade que não é. É um momento delicado, entendemos sim que o servidor merece ser melhor remunerado, ter uma proposta econômica viável e também pontos que não são econômicos, são assim sociais revistos, que já estão protocolados, para que a gente intermedie isso, chegue num acordo bom, chegue num acordo possível, né, de que não se necessite tanto a Central Geral como os servidores municipais chegar num ponto de desgaste que não depende nem da central nem do servidor, depende da administração pública reconhecer aquilo que de direito é do servidor e colocar nessa proposta, que eu acredito que deva chegar na segunda-feira para a gente iniciar conversações. Ontem nós estávamos reunidos também com a regional da Federação FEMERGS, tanto o coordenador quanto falei também com o presidente, Annelise, com o presidente da Wilson Weber da Federação FEMERGS. Eles também estão à nossa disposição. Se precisar ir para a luta, eles estão juntos, né? E queria dizer o seguinte, o nosso grupo ele tem tradição em participar do movimento sindical, e eu sei que tem lideranças do movimento sindical nos ouvindo, tem tradição em participar dos conselhos comunitários e populares. Em outras oportunidades conseguimos, inclusive, unidos com outros movimentos sociais da cidade de Ijuí, parar inclusive a terceirização do parquímetro, que seria do parquímetro público, que seria um baita retrocesso para Ijuí. Esse é um momento que, se nós precisar de chamar esse pessoal semana que vem, queria que já ficassem de antemão preparados, de sobreaviso, né, presidente Annelise? Fazer esse convite também, esse apelo, para que outras lideranças, como falava o Lite antes, esse é o momento em que nós precisaremos então de toda ajuda, porque se no passado fomos acusados de radicais, passamos um ano negociando. Passamos um ano, como o Lite falava, apresentando projetos de lei, e esses projetos estão na mesa de cada um dos 15 vereadores. A gente mandou por e-mail para cada um dos 15 vereadores. Tem compromissos assumidos, palavra empenhada do prefeito municipal, para 2017, e que nem tudo foi cumprido ainda, mas 2017 termina 31 de dezembro. Ainda dá tempo, prefeito? Né? E nesse momento a gente pede o apoio, então, das lideranças do movimento sindical, das coordenações e das lideranças dos conselhos comunitários ao qual a gente já participou, porque precisaremos. A luta talvez venha a ser grande. É mesmo, Joanei. Estamos, assim, também, nesse programa, a gente quer alcançar também os lares da população. A população, diariamente, ela chega até o servidor, ela não chega até o gestor. Quem lhe atende lá, cidadão, é um servidor público e que muitas vezes não ganha nem o salário mínimo. No seu base. Nem o salário mínimo no seu base. Como esse servidor
vai lhe atender, caro cidadão. Ontem estive com a netinha lá no Suzão. Quero agradecer de público a todos os colegas servidores que nos atenderam lá. Basicamente, nessa época de Natal, existe muito, com a causa do verão, as viroses, inúmeros são os casos que são atendidos lá, prontamente atendidos pelos servidores, que também estão cansados. A gente sabe que estão cansados, mas que atendem você muitas vezes ainda com carinho e dedicação. Então, cidadão, queremos pedir o teu apoio. Se o sindicato tiver que ir para o embate, não é culpa de vocês. Queremos aqui dizer, não é culpa de vocês, mas precisamos e vamos para um embate porque o diálogo não foi possível até agora. Queremos mais uma vez esperar, então, até segunda-feira, até a hora da Assembleia Geral, para que a gente possa ter algo de concreto da administração, pelo menos um pouco mais de respeito que nós já viemos vindo lutando desde 2012. Desde 2012, né, Ronei? Então, assim, para encerrar, relembrar e reforçar, a partir das 14 horas, um momento de festa muito agradável, Natal da Criança do Associado até às 18 horas, e na segunda-feira teremos então essa importante assembleia com a primeira chamada às 17h45, segunda chamada às 18h15. Pessoal, muito obrigado. Saibam que o sindicato de vocês está trabalhando e está trabalhando muito. Temos um presentão para vocês para o dia 23. Escutem o programa. Lite, muito obrigado pela presença. Deus abençoe, colegas. Até a semana que vem, se Deus quiser. E te peço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E como não poderia ser, né, vou aproveitar esse momento, vamos deixar uma música rodando, uma música, letra de minha autoria, música de Celso Metzdorf, canção de canta Nando Soares, e Tal é o Ser, desse Sexto Canto de Luz. Guarado que vem divide a terra, que em cada verga nova promessa semear, de pão, de paz, de vida e de conquista, que todo dia desperta pra trilhar. Vem de igualdades que plantam igualdade, e sossegadas no amanhã a sonhar. Em cada grão, em cada dia, a mesma enxada, e o suor sangrado que tu vives a pisar. Planta teu sonho no olhar, planta teu riso guri, pra bem viver e cantar, e partilhar por aqui. Planta teu sonho no olhar, planta teu riso guri, pra bem viver e cantar, e partilhar por aqui. Bendigo a força dos que sofrem do abandono, que já sem dono, sem a quem pra reclamar, plantam sorrisos por migalhas e alegria de quem imagina que muito fez pra ajudar. Bendigo o mundo dos loucos de utopia, não esmorecem, continuam a irradiar. A nova aurora traz consigo um novo tempo. Viva teu
teu sonho, trava tua luta, vá sonhar. Planta teu sonho no olhar, planta teu riso, guri, pra bem viver e cantar e partilhar por aqui. Planta teu sonho no olhar, planta teu riso, guri, pra bem viver e cantar e partilhar por aqui. Bendigo as vozes que acalantam esperança, que não se cansam dessa luta nascerá. A mesa farta repartida, desse eu entendo, galos e rugas que se expõem pra comprovar. Bendigo as vozes que difundem a certeza que muito ainda se precisa trabalhar pra construir vida nova em harmonia. O frio e a fome sem espaço pra morar.